Olá, senhores. Meu nome é Sérgio. Eu sou advogado, sou bacharel em ciência da computação, tenho MBA em gestão de TI. Trilhei a rota de PO da Exim, que por sinal foi bem interessante. Logo, logo estarei tirando a ISO. É só uma questão de tempo. Bom, a gente vai falar sobre a resolução número 1 da Autoridade Nacional de Política de Proteção de Dados, tá? Que saiu agora no final de outubro. Serão breves comentários. O pessoal do direito vai ver que eu não falo nem muito da parte processual, tá? Eu acredito que essa aula seja mais... Essa aula não, esse bate-papo seja mais indicado para o pessoal de TI, tá? Eu não vou falar juridiquês aqui, vai ser só um bate-papo. Então, vamos lá. Mas o que é essa resolução número 1 da NPD, tá? Se você for lá no artigo 55J da Lei Geral de Proteção de Dados, você vai ver 55J, inciso 4. Compete à NPD. Opa, deixa eu voltar aqui que faltou o lápis. Compete à NPD fiscalizar e aplicar sanções, tá? Mas como que ela faria isso se ela não tinha regras para fazer esse processo de fiscalização e aplicar as sanções? Bom, a resolução número 1 veio exatamente trazer essas regras da fiscalização e do processo que pode levar à aplicação de sanções, tá? Então, o artigo número 1 da resolução fala: este regulamento tem por objetivo estabelecer os procedimentos inerentes ao processo de fiscalização e regras a serem observadas no âmbito do processo administrativo sancionador. E daqui que pode vir a sair uma sanção, não necessariamente a multa. Se você for ver, a gente vai passar por quais são as sanções. A multa, de repente, é até mais tranquila, perto do que pode acontecer com um negócio. Tá? As duas estrelas do nosso bate-papo vão ser fiscalização e sanção. Tá? A fiscalização tem essas 4 atividades. A atividade de orientar, de prevenir e de monitorar. Tá? A gente vai entender benzinho isso aqui. E qual é a finalidade da fiscalização? Orientar, obviamente, como tem uma atividade de orientação, prevenir, obviamente, e reprimir. Se você sofre uma reprimenda, olha aqui o que espera por você. E logo, logo a gente vai relembrar quais são. Tá? Então vamos lá. Os deveres dos agentes. Quem são os agentes? São os agentes de tratamento. Controlador, operador. Então você vai estar sofrendo uma fiscalização pela NPD. Você tem esses deveres: fornecer cópias de documentos físicos ou digitais. Tem um detalhezinho aqui que a gente vai conversar já já. Aqui, só reparem aqui, olha, formato. Fiquem com isso em mente. No formato estabelecido, tá? Outro dever: permitir acesso às instalações. Ou seja, você vai ter que deixar o cara entrar lá no seu CPD, você vai ter que deixar mexer no seu banco de dados, cadê o seu backup, tudo isso, tá? O que mais? Autorizar a NPD tenha conhecimento dos sistemas utilizados. Qual é? Você usa Oracle? Você usa MySQL? Você usa Windows? Seu Windows é licenciado? Tá? Ainda tem mais. Permitir que faça auditorias nos seus sistemas. Tá? Manter documentos físicos ou digitais e os dados de informações durante os prazos estabelecidos. Muita gente fala por aí que você pode usar tabela, você pode usar o Word. Sim, realmente pode. Mas existem tantos programas que ajudam a empresa a implantar e adequar-se à LGPD com controle de versões, sabe? Você não vai ter que se preocupar em
guardar os arquivos. Vai estar tudo lá. Imagina as suas políticas, todas as suas políticas versionadas lá. Ah, aconteceu um incidente, mas foi um incidente foi há algum tempo. Você consegue ver qual era a política que estava sendo aplicada naquela época. Tá? E, por último, designar sempre que requisitado um representante. Seria esse representante o encarregado? Eu acredito que sim. Ou, se for para um serviço mais técnico, pode ser um analista de TI, um gestor de TI, algo assim. Lembrando que as informações protegidas pela LGPD não estão só em mídia digital, também estão em mídia física. Aqui outro ponto que chama a atenção, a obstrução à atividade. Se você não cumprir os seus deveres, que nós vimos lá atrás, aqueles 6, poderá caracterizar-se a obstrução à atividade de fiscalização, sujeitando o agente a medidas repressivas. Entendeu? Ou seja, se você quiser dar uma migué, as medidas repressivas estão aí. Aí ele até faz ele conceitua aqui embaixo, que isso é logo no início da lei, o que seria obstrução à atividade de fiscalização. Ato comissivo ou omissivo. Eu não mostrei o negócio porque, enfim, só esqueci, contei meia verdade, direto ou indireto da fiscalização de seus pressupostos que impeça, dificulte ou embarace a atividade de fiscalização exercida pela ANPD, mediante o oferecimento de entrave às situações dos agentes, a recusa do atendimento ou não envio intempestivo de quaisquer dados e informações pertinentes à obrigação do agente regulado. Preste atenção, talvez fique pior você querer dar uma migué do que você abrir as portas do seu CPD, do seu negócio, para uma fiscalização da NPD. Tá? Lembra que a gente falou sobre as planilhas? Eu tenho as minhas políticas todas impressas, elas estão aqui. Então, se em algum momento a NPD pedir documentação para você, e você só tiver esses documentos em formato físico, você vai ter que atender os requisitos que estão em outro decreto, tá? Que é no decreto 10.278. Mas que requisitos são esses? Por exemplo, eu tenho uma DPIA, mas ela tá só impressa. Tá só impressa? Então você vai escanear e vai mandar pra gente. Mas lembra que a gente falou aqui atrás? Vamos lá voltar aqui do formato que tem que ser. Então bora ver qual é o formato que vai ter que ser. Tá aqui, olha, decreto 278. O documento digitalizado destinado a equiparar-se a documento físico para todos os efeitos legais para a comprovação de qualquer ato perante a pessoa jurídica de direito público interno, que é o caso da ANPD, deverá ser assinado digitalmente, seguir os padrões técnicos e constar com metadados específicos. Volta a falar, olha a vantagem de você ter um sistema que auxilie na sua implementação e adequação do seu negócio à ANPD. Aqui, continuamos. Quais são os padrões técnicos mínimos? Fotexto, no caso, com ilustração, 300 dpi, escala de cinza, tipo original, texto, imagem, PDF-A, isso aqui é padrão já. Outro aqui, textos impressos com ilustração em cores, 300 dpi, é a mesma coisa, só que aí tem que ser colorido. Entendeu? Se você tiver mapas e plantas, passa para 600 dpi, por exemplo, para comprovar que o seu arquivo físico estava
estava protegido, quais eram os controles de proteção que estão no seu arquivo físico. Aí já muda, olha, PNG, o tipo, tá? Quais são os metadados que devem constar nesse PDF, tá? Assunto, autor, data e local que ele foi digitalizado, identificador do documento digital, responsável pela digitalização, título documental e mais um hash do documento, tá? Se você tem isso em mídia digital, é muito melhor. Não fique preso a papéis, pois pode dar uma dor de cabeça. E quando esses dados são para uma pessoa jurídica de direito público interno, que, volta a falar, é o caso da NPD, ainda tem mais coisa. Classe, data de produção, destruição prevista, gênero, prazo de guarda. Ou seja, você pode ter um trabalho a mais aqui. Tudo bem? Mas voltando aqui à resolução, vamos falar agora sobre as atividades da NPD. Tá? A NPD ela tem as atividades de monitoramento, de orientação e de prevenção. Isso nós vimos lá na frente. E se detectar alguma anomalia, vamos dizer assim, alguma desconformidade com a LGPD, atividade repressiva. Tá? Vamos falar rapidinho sobre as atividades em si. Vamos lá. O monitoramento nada mais é do que o levantamento de informações e dados. A NPD começa a solicitar para você dados. Eu queria ver a sua política de segurança, a sua política de privacidade de dados. Você tem isso? O seu aviso de privacidade do site está em conformidade com a LGPD? Você poderia me mandar? Quais são os cookies que tem no seu site? Tá? Isso tudo é para levantar informações suficientes para ajudar na tomada de decisões da ANPD, se vai aplicar alguma sanção ou não. Outra atividade é de orientação, tá? Baseada na economicidade. Recentemente saiu uma cartilha sobre a aplicação da LGPD em pequenas e médias empresas, salvo engano. E isso aqui, a economicidade está aqui. É uma cartilha que abrange muitas empresas no Brasil. Tá? Então vai ser emitido várias cartilhas nesse sentido para aumentar a conscientização sobre a privacidade de dados, que isso vai fazer parte da nossa vida, já faz parte. Tá? A atividade preventiva é quando a gente vai chegar nessa atividade preventiva, que vocês vão ver que ele me esmiuça como é essa atividade preventiva. É quando ela detecta alguma coisa de errado na sua empresa e vai lhe emitir um aviso, vai lhe emitir uma nota para você corrigir o problema, ou vai criar um plano para você, um plano de conformidade para a empresa entrar em conformidade com a resolução, com a LGPD, perdão. Tá? E a atividade repressiva, tá? Que caso seja detectado e ações não sejam tomadas, tá? Dependendo do grau de risco, e para paralisar essa situação de eminente dano ao titular de dados, tá? A NPD pode adotar as suas medidas sancionadoras. As medidas sancionadoras, como eu falei mais cedo, estão no artigo 52 da LGPD, tá? Sempre repare que eu ponho aqui quando é LGPD e quando é resolução, tá? As sanções vão desde a advertência, tá? De uma multa, que você já sabe que é de 2% do faturamento da pessoa jurídica, podendo chegar até 50 milhões de reais por infração. Tá? Multa diária, observado o limite aqui de cima. Tá?
Publicização da infração, ou seja, vai sujar a imagem da sua empresa. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere aquela infração. Imagina se você trabalha com isso e desbloqueia os dados. Sua empresa está paralisada. Uma empresa de marketing direto. Eliminação dos dados pessoais. Imagina, mandam você apagar toda a sua base de dados. A suspensão do funcionamento do banco. A suspensão do exercício de atividade, da atividade de tratamento. E a proibição do exercício da atividade. Imagina, pode fechar a sua empresa. Ah, porque eu estou preocupado com a multa. Não, tem muitas outras coisas aqui que, para grandes empresas, com certeza, elas deveriam se preocupar mais. Bom, vamos agora falar rapidinho, rápido, sobre os requerimentos do titular de dados, tá? A petição do titular deverá ser acompanhada de comprovação que foi previamente submetida ao agente. Olha aqui, controlador. E não solucionada. Mas repare, é admitida a autodeclaração do titular quando não for possível apresentar outro meio de prova. Ou seja, controlador, eu quero os meus dados. O controlador não respondeu, manda assim mesmo. Se ele não falou nada, eu não consigo fazer prova. Outra coisa importantíssima, denúncia anônima. Cabe a denúncia anônima, sendo verificada a verossimilhança das alegações, ou seja, realmente tem fundo de verdade isso que essa pessoa está falando, tá? Só notem que o tratamento ainda vai aguardar uma regulamentação própria. Provavelmente será outra resolução da própria ANPD e vai tratar só sobre os requerimentos. Vamos esmiuçar as atividades que nós falamos anteriormente. Tá? O que seria a atividade de monitoramento de tratamento? Para que serviria essa atividade de monitoramento? Planejar e subsidiar a atualização fiscalizatória. Como já foi dito, a ANPD primeiro vai buscar para ter argumentos para poder possivelmente aplicar uma sanção. Ela também monitora para ver se está tudo certo, se a empresa está ok, em conformidade com a LGPD. Considerar o risco regulatório em função do comportamento dos agentes. Olha, agente tal, isso aqui pode causar um risco muito grande na sua atividade e à segurança dos titulares. Prevenir práticas irregulares e fomentar a cultura da proteção de dados. Obviamente que monitorando, todo mundo fica esperto. Monitorando, os funcionários sabem que a empresa está sob uma fiscalização da ANPD. E corrigir práticas irregulares. Por exemplo, vai monitorar um site que você precisa fazer um cadastro. E lá pede seu telefone, inúmeros dados que não há necessidade. Lembrando para o princípio da minimização de dados. Então a NPD olha, eu notei aqui que você pede dados a mais. Então, corrija o seu formulário. Chegamos na atividade de orientação. A NPD promoverá medidas visando a orientação, a conscientização e a educação. Constituem medidas de orientação, guias de boas práticas e de modelos. Isso a gente já encontra. Saiu agora o guia de implementação de LGPD em pequenas e médias empresas, realização de treinamentos e cursos,
Ferramentas de autoavaliação e conformidade. Vocês sabem lá no CNIL, né, que é a autoridade francesa, tem aquela ferramenta de DPIA que é excelente. Eu gosto muito, tá? Regras de boas práticas e de governança. E lá tem gente que acha que LGPD é só privacidade de dados. Não é. Abram o olho. Aqui, por exemplo, tem um negócio chamado 27.001 a 27.002. Abram o olho. Abram o olho. Proteção de dados é só a ponta do iceberg. Aquela máxima. Não há privacidade sem segurança, mas há segurança sem privacidade. Então, você tem que estar seguro para poder ter privacidade. Mas aqui, continuando na atividade de orientação, olha aqui a recomendação de utilização de padrões técnicos, programas de governança e privacidade, código de condutas e boas... Volto a falar, se não conhece, dê uma olhada. 27.002 e tem a 27.701. É isso? Acho que é. Deem uma pesquisada. Sem segurança não existe privacidade. Atividade preventiva. Como é que a NPD vai prevenir que ocorram danos aos titulares, tá? São essas medidas aqui que são as atividades preventivas. É a divulgação de informações, aviso, a solicitação de regularização ou informe e um plano de conformidade. Vamos lá ver o que é isso. A divulgação, ela poderá anualmente, por exemplo, divulgar dados setoriais. Por exemplo, a área bancária está 88% em conformidade com a LGPD. A área de serviços está só 50%. Ou seja, auxilia os setores a se adequarem, tá? Essa é uma das atividades preventivas. A segunda atividade preventiva é o aviso. O aviso conterá a descrição da situação e informações suficientes para que o agente de tratamento tenha como identificar as providências necessárias. Fulano, dê uma olhada no seu formulário. Ele está pedindo dados em demasia. Entendeu? Vamos agora para mais uma solicitação de regularização ou informe. O informe é sempre quando for aqui, ó, para órgãos públicos, mas é basicamente a mesma coisa, tá? A solicitação de regularização e o informe destinam-se a situações que a regularização deva ocorrer em prazo determinado e cuja complexidade não justifique a elaboração de um plano de conformidade. Ou seja, é algo não muito complexo de ser resolvido, tá? Algo que dê para resolver de boa, vamos dizer assim. O não atendimento da solicitação ou do informe enseja na progressão da atuação da NPD para, a seu critério, adotar outras medidas preventivas, que são essas que a gente já viu, que pode vir ser um aviso ou a elaboração de um plano de conformidade ou até mesmo da atuação repressiva. Já para as sanções já começam a aparecer no horizonte aqui, com a adoção de medidas compatíveis e será considerado um agravante, caso seja instaurado o processo administrativo sancionador. Tudo bem? Reparem, deixa eu voltar aqui, que esses três aqui, eles estão numa escala, tá? Pode até considerar o quarto, porque o quarto é só divulgação, o primeiro aqui que é só divulgação de informação, mas isso aqui começa com aviso. Não, o aviso não deu jeito, vai para uma solicitação de regularização. Não regularizou.
ele pode tomar outra atividade preventiva, fazer um plano de conformidade. Tudo bem? O plano de conformidade. Vamos lá ver o que é o tal do plano de conformidade. Ele deverá conter objeto, prazos para você ir regularizando, ações previstas na reversão da situação identificada, critérios de acompanhamento e trajetória de alcance dos sucessos esperados. Ou seja, é algo mais complexo e você tem que dizer como e quando vai fazer, tá? Então, se você receber uma solicitação, não deixe ela virar um plano de conformidade, tá? O não cumprimento do plano de conformidade enseja na progressão da NPD para atuação repressiva. Você não falou, não vai pegar nada. Com a adoção de medidas compatíveis e será considerado agravante caso seja instaurado procedimento sancionador. Então, faça e obedeça o plano de conformidade. A atividade repressiva, a gente já viu que ela denota no artigo 55J4, lá da LGPD. A gente viu logo no início da nossa apresentação. Tá? E ela pode ser o processo administrativo sancionador, que é esse processo que pode levar a uma repressão, a uma sanção. Ele pode ser instaurado de ofício pela própria NPD, devido ao monitoramento. Lembra que a gente viu que o monitoramento é o levantamento de documentos e informes, tá? Ou, reparem só, diante de requerimento, que a Coordenação Geral de Fiscalização, após efetuar a análise de admissibilidade, irá deliberar a abertura imediata do processo sancionador. Ou seja, do requerimento, se foi aceito, se foi admitido, poderá ser liberado de imediato o processo administrativo sancionador. Tudo bem? Só que aqui o requerimento, como a gente viu, ele ainda não foi... a gente ainda não tem as regras do jogo aqui desse requerimento. Tá? Ele ainda vai ser passível de uma resolução. Tá? A atividade repressiva. Vamos lá, vou botar aqui o marca-texto de novo. A Coordenação Geral de Fiscalização poderá, de ofício ou diante de requerimento, mediante procedimento preparatório, tá? Fazer averiguações preliminares, levantar mais indícios, tá? Mais dados. Inclusive, ela poderá até realizar diligências, se não tiver esses dados suficientes para instaurar o processo administrativo sancionador. Tá? Concluída a fase de instrução, ou seja, esse levantamento de documentos, a Coordenação Geral de Fiscalização poderá arquivá-lo ou instaurar o processo, sem prejuízo da adoção de medidas de orientação e prevenção. Tá? O processo vai começar a tramitar, mas a NPD ainda pode usar de medidas de orientação e prevenção. Isso aqui é interessante. Instaurado o processo administrativo, não tem choro. Olha, não cabe recurso na instauração do processo administrativo. Tá? Foi instaurado, já era. Tudo bem? Mas, entretanto, porém, todavia, não é o fim de tudo. Existe o famoso termo de ajuste de conduta. Tá? O interessado poderá apresentar à Coordenação Geral de Fiscalização uma proposta de uma celebração de um termo de ajuste de conduta. Tá? A proposta será submetida ao Conselho Diretor para deliberação, observando disposições do regimento interno da NPD. A suspensão do processo terá início após a assinatura do termo de ajuste de conduta. O processo administrativo sancionador será arquivado após o verificamento do cumprimento integral do termo de ajuste de conduta, o TAC.
ataque. Nesse termo de ajuste de conduta, muito provavelmente virá um plano de conformidade. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, em qual prazo, eu quero saber se está resolvendo, se não está. Tudo bem? Então, meus amigos, foi só um bate-papo rápido sobre essa resolução número 1 da nossa gloriosa ANPD. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deem um feedback se gostaram, se não gostaram, o que acharam, o que tem que melhorar. E se tiver alguma coisa equivocada, deixe nos comentários, me deixe saber, tá? Que se alguma coisa ficou de fora ou comentei equivocadamente. Caso vocês queiram mandar e-mail, gpo@okgpo.com.br. Pode mandar que eu respondo. Tudo bem, meus amigos? Muito obrigado. Espero que tenha engrandecido o conhecimento de vocês de alguma forma. Obrigado.